Eles não temiam a morte, pelo contrário, a encaravam como um dever. Se falhassem com seu senhor, a lâmina que empunhavam contra o inimigo seria a mesma que cravariam no próprio ventre. Os samurais não eram apenas guerreiros, eram parte de uma estrutura feudal, espiritual e letal. Vestiam armaduras como arte, afiavam espadas como poesia, mas lutavam como tempestades. Hoje, no Espada e História, vamos atravessar a névoa dos séculos e descobrir quem foram esses homens e o que os fazia escolher a honra acima da vida. Para entender os samurais, é preciso olhar para o Japão do período Heian, por volta do século IX. Naquela época, o poder do imperador era mais simbólico do que prático e o controle real do território estava nas mãos de clãs locais, que disputavam entre si por influência, terras e lealdade. Foi nesse cenário de instabilidade que surgiram os primeiros samurais, não como nobres com códigos de honra refinados, mas como guerreiros a serviço de senhores feudais, conhecidos como daimyos. Eles eram os braços armados desses senhores, homens treinados para proteger, conquistar e impor autoridade. Com o tempo, esses guerreiros passaram a formar uma casta. E ao longo dos séculos, especialmente durante os períodos Kamakura, Muromachi e Edo, o samurai deixou de ser apenas um soldado e passou a ser o símbolo da ordem, da disciplina e da hierarquia militar do Japão feudal. Eles estavam por toda parte, nos campos de batalha, nas cortes, nos vilarejos, mas sempre com o mesmo propósito: servir, proteger e, se necessário, morrer com honra. Ser um samurai não era apenas empunhar uma espada, era nascer dentro de um código. A maioria dos samurais vinha de famílias que já pertenciam a essa casta, ou seja, o caminho era hereditário. Desde criança, um jovem samurai era moldado para o combate e para a obediência. Aprendia caligrafia com a mesma seriedade que treinava com a katana. Estudava estratégias militares, etiqueta, poesia, mas também se exercitava todos os dias praticando equitação, arco e flecha, esgrima e até natação com armadura. Seu corpo era treinado para resistir, sua mente para obedecer e seu espírito para aceitar a morte. Tudo isso fazia parte de um ideal conhecido como Bushido, o caminho do guerreiro. Esse código de conduta exigia lealdade absoluta ao senhor feudal, disciplina inabalável e a disposição de cometer seppuku, o suicídio ritual, se a honra fosse manchada. Os samurais não viviam apenas em campos de batalha. Eles estavam presentes nas vilas, como administradores, guardas ou representantes do poder local, mas sempre carregando consigo o peso de um ideal: viver com honra ou morrer tentando. Quando se fala em samurai, é impossível não imaginar uma katana reluzente sendo desembainhada com precisão. Mas a verdade é que o arsenal de um verdadeiro samurai ia muito além da espada curva. Sim, a katana era o símbolo máximo de sua alma, afiada, resistente, forjada com maestria, mas ela não era usada em qualquer situação. Para o combate em campo aberto, o samurai muitas vezes preferia o arco longo japonês, o yumi, que permitia atacar à distância com elegância e letalidade. Em batalhas montadas, o samurai era um guerreiro completo. Cavalgava com firmeza enquanto disparava flechas em pleno galope, um feito que exigia anos de treinamento. Também carregavam o wakizashi, uma espada mais curta usada para lutas em ambientes fechados ou para o ritual do seppuku. E em tempos anteriores não era incomum vê-los empunhando lanças, yari ou alabardas na ginata, especialmente em formações militares. A armadura do samurai também era uma obra de arte funcional. Feita de placas de ferro entrelaçadas com seda e couro, ela protegia sem comprometer a mobilidade. O capacete, chamado kabuto, era frequentemente adornado com chifres, máscaras demoníacas ou símbolos do clã.
tudo para impor respeito e intimidar o inimigo. Cada peça, cada arma, cada gesto, nada era por acaso. O samurai era a personificação do controle e da técnica, e quando entrava em combate, lutava como se cada golpe fosse o último e mais honrado de sua vida. Entre as florestas do Japão feudal e os campos abertos manchados de sangue, os samurais travaram batalhas que moldaram dinastias e alimentaram lendas. Uma das mais impactantes foi a Batalha de Sekigahara, em 1600. Ali, mais de 150 mil guerreiros se enfrentaram em uma luta que decidiria o destino do Japão. De um lado, o clã Tokugawa, do outro, a aliança de Toyotomi. No centro, samurais leais, generais ambiciosos e traições que mudariam o curso da história. A tensão era tanta que alguns clãs mudaram de lado no meio da batalha. No fim, a vitória de Tokugawa e Ieyasu não apenas selou o resultado, como deu início ao shogunato Tokugawa, que governaria o Japão pelos próximos 250 anos. Outra história lendária é a dos 47 Ronin, samurais que perderam seu mestre e, em vez de buscar outro senhor, juraram vingar sua morte. Por 2 anos viveram como homens comuns, até que finalmente atacaram e mataram o responsável. Depois se entregaram e cometeram seppuku em grupo. Esse episódio não foi apenas uma vingança, foi o reflexo vivo do Bushido, o código de honra que os guiava até a morte. Houve também os conflitos com invasores estrangeiros, como as invasões mongóis em 1274 e 1281. Os samurais defenderam o Japão com bravura, mesmo diante de um inimigo numericamente superior. Na segunda invasão, um tufão, chamado depois de Kamikaze, o vento divino, destruiu a frota mongol e reforçou a crença de que os deuses protegiam a ilha. Essas batalhas não foram apenas confrontos militares, foram momentos em que o espírito samurai foi testado e, em muitos casos, eternizado. Ao longo dos séculos, os samurais foram cercados por uma névoa de romantismo. Mas será que tudo o que se diz sobre eles é verdade? Mito 1. Todo samurai era um guerreiro nobre e justo. Na prática, muitos samurais serviam a senhores locais corruptos, cometiam abusos e lutavam por interesses políticos. Nem todos seguiam o Bushido à risca. Alguns eram oportunistas, outros eram brutais. A imagem do guerreiro honrado era um ideal, nem sempre a realidade. Mito 2. Samurais usavam apenas a katana. Apesar de ser o símbolo máximo do samurai, a katana não era sua única arma. Eles usavam arcos longos, yumi, lanças, iari e até armas de fogo no final do período feudal. A katana era uma extensão da alma, mas não a única ferramenta de combate. Mito 3. Se um samurai perdesse uma luta, ele cometia seppuku imediatamente. O seppuku, suicídio ritual, existia, mas não era uma prática comum após toda derrota. Ele era reservado a casos específicos de desonra, como traição, falha grave ou morte do senhor. Na maior parte das vezes, o samurai continuava servindo ou era executado. Mito 4. Samurai e ninja eram inimigos mortais. Na realidade, havia sobreposição. Muitos ninjas vinham de famílias samurais ou trabalhavam para eles como espiões. O ninja era mais um agente tático do que um rival do samurai. A rivalidade foi inflada por filmes e mangás, não pelos registros históricos. Mito 5. Samurai desapareceram após a chegada do Ocidente. A classe samurai foi oficialmente extinta em 1876 com a restauração Meiji. Mas muitos se adaptaram, tornando-se políticos e empresários oficiais do exército moderno. O espírito samurai sobreviveu nas instituições e na cultura japonesa até hoje. No fim, separar o mito da realidade não diminui a grandeza dos samurais. Ao contrário, revela a complexidade de uma classe que viveu entre a espada e a honra por séculos. O fim dos samurais não veio em uma única batalha,
mas sim por um lento e doloroso processo de transformação do Japão. Durante o século XIX, com a chegada das potências ocidentais e o colapso do shogunato Tokugawa, o país foi forçado a abrir seus portos, modernizar suas estruturas e criar um exército nacional. Com isso, os privilégios herdados da classe samurai, como o direito exclusivo ao porte de espada e o pagamento em arroz, foram abolidos. A partir de 1876, portar espadas em público foi proibido. Era o fim oficial de uma era, mas eles não desapareceram sem lutar. Em 1877, ocorreu a rebelião de Satsuma, liderada por Saigo Takamori, um dos últimos grandes samurais. Ele reuniu milhares de antigos guerreiros contra o governo Meiji, em nome da tradição e da honra, mas foram esmagados pelo exército moderno, armado com rifles e canhões. A derrota selou o destino da classe samurai, mas transformou Saigo em lenda, considerado até hoje um símbolo de lealdade. Mesmo após sua extinção, o legado dos samurais sobreviveu. O código de conduta deles, o Bushido, foi resgatado e incorporado ao espírito nacional japonês. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os ideais de honra, sacrifício e lealdade foram usados para inspirar soldados, e ainda hoje, em empresas, artes marciais e na filosofia pessoal de muitos japoneses, o espírito samurai ecoa. Eles se tornaram ícones. Mais do que guerreiros, são figuras eternas que personificam disciplina, coragem e honra. Nas telas do cinema, nos livros de história e até nos videogames, os samurais continuam vivos, porque embora o aço de suas katanas tenha sido silenciado, o impacto de suas histórias jamais será esquecido. Eles surgiram em um Japão dividido, e mesmo após o fim oficial de sua era, nunca deixaram de inspirar o mundo. Com armaduras feitas sob medida, espadas forjadas com precisão quase mística e um código de honra que os guiava até a morte, os samurais ultrapassaram os limites do tempo. Hoje são símbolo de disciplina, coragem e lealdade, mas será que o espírito samurai ainda vive dentro de nós? Aqui no Espada e História, a gente segue revelando as origens e os legados dos maiores guerreiros que o mundo já viu. Se você gostou dessa jornada pelo Japão feudal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Tem muito mais vindo por aí. E agora eu te pergunto, qual outro guerreiro lendário você quer ver por aqui? Conta nos comentários, nos vemos no próximo vídeo.